Graça e paz, irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês a cada dia. Seja bem-vindo ao nosso canal, você já está preparado? Sou o pastor Igor Neves e hoje vamos começar mais uma revista de Escola Bíblica Dominical com a nossa primeira lição, o perfil do servo, baseada em Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 7, João capítulo 12, verso 26, quando diz o seguinte, Filipenses 2, de 5 a 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. João capítulo 12, verso 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Irmãos, a nossa lição hoje traz como tema o perfil do servo. O que é o servo, né? Servo é a pessoa que serve, a pessoa que se dedica a fazer algo em prol do outro. No tempo de Jesus Cristo, as pessoas que tinham mais poder aquisitivo, com mais dinheiro, contratavam servos. O que o servo fazia, né? O servo podia ser um trabalhador da sua empresa, do seu comércio. O servo podia ser uma pessoa que cuidava dos afazeres da casa. O servo dos reis, dos líderes, eles eram pessoas que cuidavam de coisas referentes aos reis, por exemplo, alimentação, vestimenta, o cuidado com a limpeza, cuidava da higiene. Então, assim, o servo era um funcionário, era uma pessoa que servia, se prontificava a servir. Lógico que os que eram contratados recebiam algum tipo de pagamento, né? Naquele tempo não se usava dinheiro, então o pagamento às vezes era um vaso de farinha, uma comida, alguma coisa desse tipo. Mas aqui nós temos o perfil do servo, e o perfil do servo, né? A nossa lição traz falando sobre aquela habilidade que o servo tem. E a minha pergunta para você é o seguinte: qual habilidade você tem? O que é o dom que você tem? Qual dom você tem para servir a Deus? Se você for digitar no Google e procurar o significado, na definição de dom, ele diz que dom é qualquer habilidade que é concedida pelo Espírito Santo e usada em qualquer ministério na igreja. Então você tem o dom de servir, o dom de orar, o dom da fé, o dom de ensinar, o dom de ministrar para pessoas em faixas etárias diferentes, o dom de tocar, o dom de recepcionar. Então, assim, há uma infinidade de dons que nós temos e pode variar também de região para região como você vai usar esse dom. Por exemplo, uma igreja do interior, ela vai usar o dom dela diferente de uma igreja de uma capital, porque a realidade de cidades do interior é uma e da capital, que é uma cidade maior, é outra. Ou de uma cidade grande, que está no interior, que eu digo assim, não está no litoral, e uma cidade grande que está no litoral. Também são realidades distintas, são realidades de igrejas diferentes. E ali você pode ter um uso de o dom com pessoas que trabalham, que vivem. Coríntios, por exemplo, era uma cidade que recebia muitas pessoas de fora. Então, da mesma maneira que Coríntios recebia pessoas de fora, nós temos como exemplo cidades onde recebem muitas pessoas de fora. Por exemplo, Governador Valadares, onde nós residimos, é uma cidade que recebe muitas pessoas de fora. Se você for no horário da noite, nas faculdades, você vai ver, quer dizer, não no horário da noite, não somente, mas se você for durante a aula nas faculdades presenciais, você vai ver muitos estudantes de cidades pequenas. Se você rodar no comércio ou em alguns órgãos públicos, você vai ver professores que vieram professores não somente, né? Servidores que vieram de cidades aqui pequenas, funcionários que vieram de cidades pequenas e pessoas que saem daqui e vão trabalhar em outras cidades. Então, assim, Valadares é uma cidade que tem constantemente movimento de pessoas, tanto daqui como de fora. Então, é uma cidade cosmopolita também. E aqui nós temos um dom que é uma realidade diferente, né? Nós temos igrejas aqui que tem realidades diferentes e a pessoa que está aqui usa o dom
na realidade de Valadares, que é diferente de uma cidade como Frei Inocêncio, de uma cidade como Tarumirim, de uma cidade como Itaiumi, e por assim, e por aí vai. Mas uma coisa importante, Romanos capítulo 12, versos 4 e 5, o apóstolo Paulo escreve essa carta dizendo que cada cristão tem um papel na igreja. Cada cristão faz parte do corpo de Cristo e cada cristão tem um papel e é fundamental o papel dessa pessoa na igreja. E um dos principais papéis, um dos mais importantes que o cristão precisa viver, precisa vivenciar na sua caminhada cristã é a oração. A oração e a busca com Deus faz uma grande diferença, porque quanto mais a pessoa orar, quanto mais ela buscar, mais ela vai servir a Deus, mais ela vai buscar a Deus, mais ela vai testemunhar de Deus, e ela vivendo esse testemunho de Deus, ela por si só já é uma pregação ambulante, ela é a Bíblia que o mundo, que as pessoas próximas dela vão ler. Então, cada cristão tem um papel na igreja. Quando o apóstolo Paulo escreve Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, ele traz uma palavra ali aos filipenses que ele estimula eles a ficarem firmes na fé. Eles enfrentavam dúvidas, estavam com muitas dúvidas no crescimento espiritual deles, e Paulo os ensina e os aconselha a continuarem firmes na fé. Paulo sabia e tinha consciência da chamada dele, de quem ele era. E a fé e o servir são os maiores dons que um cristão pode ter. Bom, a nossa lição, ela traz 3 tipos de servos que existe, que o segundo autor, ele elaborou para a gente poder estudar. Bom, segundo ele, existem 3 tipos de servos na igreja. O servo, que é o servo iniciativo, o servo, que é o servo acabativo, e o servo, que é um empreendedor. Então nós temos iniciativo, acabativo e empreendedor. Esse acabativo aqui ficou um pouco esquisito, mas é como ele determinou, né? O que seria uma pessoa, um servo com iniciativa? Você já reparou que tem pessoas dentro da igreja que elas têm assim 1001 ideias? A pessoa tem uma ideia e ela é muito boa para ter ideia, mas elas, devido às dificuldades da vida, suas rotinas, as dificuldades para colocar essa ideia em prática, as dificuldades que ela tem para colocar isso para trabalhar, ela só tem iniciativa, ela não mantém. Por exemplo, eu durante um tempo, eu fiz isso. Eu comecei aqui quando eu tinha cerca de 18 para 19 anos, comecei um ministério de evangelismo na madrugada e eu levei esse ministério adiante durante um ano. Durante um ano, uma sexta-feira do mês, eu saía de madrugada com algumas pessoas e evangelizávamos ali pessoas que estavam na rua, moradores de rua, pessoas em condições de risco, marginais, infelizmente a gente lidava com marginal também, prostitutas, e tudo quanto é tipo de gente boa que encontra aí na rua de madrugada, era a turma que a gente encontrava. Às vezes você lidava com pessoas até mesmo bêbadas. Então, assim, pessoas que saíam de festas, que saíam de boates, que estavam sob o efeito de drogas. Então, era assim, uma infinidade de pessoas diferentes. Só que por inconstância eu não consegui levar esse ministério à frente. Mas era algo que impactava, digamos assim. Impactava pessoas. Era algo que a gente falava do Evangelho, a gente pregava o Evangelho, falava do amor de Jesus para essas pessoas. E eu tenho certeza que durante esse ano, alguma pessoa que tivemos a oportunidade de pregar o Evangelho, ouviu falar de Jesus e ali, talvez mais para frente se converter, eu não sei, quando chegar a gente lá no céu a gente vai descobrir, ou talvez algum dia aqui. Mas uma coisa eu sei, que foi pregado a palavra de Deus durante esse ano. E ali houve um despertar, uma mudança de vida em algumas pessoas, eu tenho certeza disso. Mas que infelizmente não houve uma constância. Então eu tive a ideia, eu tive a iniciativa, mas as responsabilidades, os atributos que foram chegando,
as ideias que eu fui tendo, o cansaço físico, o estresse, a rotina, me fez acabando desistindo do ministério e eu parei por ali e nunca consegui levar aquilo para frente. Então isso seria um bom exemplo de um servo com iniciativa. Mas esse tipo de servos, esse tipo de pessoas são importantes na igreja. Não são pessoas que a gente deve olhar e falar, a pessoa só tem iniciativa e não leva nada para frente. Não, são pessoas necessárias. São pessoas que precisam estar na igreja, precisam que a igreja tenha esse tipo de pessoas. Porque às vezes ela tem iniciativa, que a outra não tem. E ela não consegue levar para frente. Mas às vezes a equipe que ela forma, ou uma pessoa que a admira porque ela tomou iniciativa, ela pode levar isso mais para frente e continuar o ministério, continuar o projeto, continuar a ideia. Por exemplo, alguns tipos de pessoas que têm iniciativa: cientistas, professores, economistas. São pessoas que vivem mudando e testando novidades. Um economista, ele tenta um novo método de economia, de ganhar dinheiro, de economizar dinheiro, de lidar com esse mundo econômico que vivemos. O professor tem que estar sempre reinventando, bolando novos métodos de ensino, tanto os professores seculares na sala de aula, quanto os professores de escola bíblica na igreja, quanto os professores de educação infantil dentro da escola bíblica dominical, que, irmãos, é uma área extremamente importante, é a escola bíblica dominical infantil dentro da igreja, é de suma importância, porque quando a criança começa desde o berçário e vai sendo preparada ali na escola bíblica, vai sendo ensinada, ela vai crescendo, convivendo com a palavra de Deus constantemente, semana após semana, e algumas vezes até no decorrer da semana. Quando ela chegar à vida adulta, dificilmente ela irá se desviar, porque ela teve uma base sólida, muito bem estruturada, de uma boa escola bíblica dominical. Então é necessário investimento, tanto investimento em infraestrutura, quanto investimento em material didático, quanto investimento na capacitação de professores, quanto investimento de uma forma geral. Irmãos, uma boa escola bíblica dominical, infantil, ela dá uma base muito boa para o crescimento e desenvolvimento de uma criança até chegar à sua fase adulta. Auxilia os pais e tudo mais. Então é de suma importância isso. E como é que ela é feita assim? Ela é feita através de professores. E o professor é sempre aquela pessoa que tem iniciativa. Ele sempre tem que estar inventando, bolando uma maneira. Às vezes chega um aluno com uma certa dificuldade ou com uma limitação. Vivenciamos hoje um período da humanidade onde cada vez mais as crianças já estão nascendo com necessidades psicossomáticas, alguns com necessidades patológicas, mas alguns até mesmo psicossomáticas, e isso tem aparecido de uma maneira muito grande na igreja. E a igreja precisa estar atenta a isso. Então são pessoas, são servos que têm iniciativa e precisam realmente que a igreja tenha essa iniciativa. Porque a gente não pode esperar tudo do pastor, a gente não pode esperar tudo somente da liderança. Às vezes o irmão que está lá no banco ouviu uma pregação, ouviu uma música, leu uma palavra da Bíblia, viu um exemplo, ouviu um testemunho, enfim, Deus falou com essa pessoa de alguma maneira e foi fomentando, ou como diz lá na Bahia, matutando na cabeça dela, até que ela chega na igreja e vira para a liderança e fala assim, eu tive uma ideia, vamos a partir de hoje fazer isso, isso e isso. E aí ele tem essa ideia, não consegue terminar, mas a igreja começa assim, e aí daí para frente trabalho, desenvolvimento, estimulação, até chegar uma pessoa para continuar essa ideia, continuar esse projeto, continuar essa atividade. Então, pessoas assim são necessárias. Em Filipenses capítulo 4, versos 8 a 9, a gente vê o apóstolo Paulo citando justamente isso. São indivíduos das ideias, são pessoas da ideia. A gente pode falar assim, é o cara da ideia, né? E são pessoas usadas. Irmãos,
como essas pessoas são uma bênção no reino de Deus. Às vezes algo que você nunca vai pensar pode ser algo que a outra pessoa vai pensar e vai interpretar de uma maneira. Olha só, uma vez eu participava de um treinamento, de um curso de formação para conselheiros embaixadores do rei. E aí um dos professores, ele colocou um texto e pediu para cada um dos alunos elaborar um sermão com base nesse texto. Eu elaborei um tipo de sermão, o colega do lado fez um, o colega do outro lado fez outro, o colega do outro fez outro, e era a mesma passagem bíblica. Quer dizer, era a mesma passagem, 4 pessoas fizeram 4 sermões diferentes. Olha só, 4 cérebros pensando, elaboraram 4 ideias de sermão diferentes em um mesmo texto bíblico. Então, por quê? Porque a ideia vem de cada um. Irmãos, às vezes nós não temos a ideia. Nós não temos o pensamento, né? Nós não temos o intelecto naquele momento, ou o start naquela hora de pensar aquilo. Mas a outra pessoa pode. E na hora que a outra pessoa vem, a gente tem que estar aberto, que às vezes é Deus falando conosco, vamos fazer assim, assim, assim. Vamos elaborar isso, isso e isso. Vamos fazer dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Que às vezes é Deus falando assim, segue por esse caminho aqui. Se você seguir por esse caminho aqui, vai dar certo. E a gente teme seguir pelo caminho aqui, porque a gente acha que é somente do nosso jeito. Mas, como que é importante pessoas com iniciativa? Segundo tipo de servo, é o servo acabativo. É meio esquisita essa palavra, mas é assim mesmo. Acabativo. Essa aí é a turma que gosta de colocar a mão na massa. Eclesiastes capítulo 9, verso 10 fala muito sobre esse tipo de pessoas. Rotina e frustração não os impede de continuar a lutar, não os impede de continuar a batalhar, não os impede de continuar a ter a ideia de levar para frente. São pessoas que realmente elas têm a oportunidade, querem fazer e acabam fazendo. Elas são incentivo para as outras pessoas. Trabalham para colocar o negócio em prática, né? Você tem a ideia, vamos fazer uma reforma aqui e tal na sala. E aí nós vamos fazer assim, aí um pessoal, eu já sei quem vai fazer isso, já sei quem vai fazer aqui, nós vamos fazer dessa maneira e tal. E o cara pega e bota para fazer. E põe para fazer, porque é um pessoal assim que a gente precisa. Irmãos, quantas pessoas fazem isso? Às vezes a pessoa tem uma ideia, mas não consegue elaborar, ou começa e aí entra o servo acabativo para quê? Ele terminar e botar o negócio para funcionar. Me lembro que alguns anos atrás aqui no Brasil, não me lembro exatamente o ano, juntou algumas pessoas muito famosas no Brasil, famosas no sentido de pessoas de destaque. Aquela Luiza, da Magazine Luiza, um rapaz que era dono de um projeto que cuidava de crianças com necessidade, com menores infratores, empresário, aquele empresário não recordo o nome agora, mas o proprietário da Avon. E aí eles fizeram a semana Bota para Fazer, era uma semana de empreendedorismo, falando sobre empreendedorismo e tal, tudo que precisava. E no final eles tinham a sigla assim, Bota para Fazer. Por que Bota para Fazer? Porque chegava no final, eles tinham que botar o negócio para funcionar, para a coisa dar certo, para a coisa funcionar, para ficar legal, para realmente desenvolver e funcionar como deveria acontecer. Era a pessoa acabativa. O que eles queriam? Eles queriam que tivesse a ideia, né? A pessoa às vezes tem a ideia, então bota para fazer. Só que às vezes a pessoa que tem a ideia não consegue botar para fazer. E aí entra a pessoa que é bom para acabar o negócio e às vezes era algo que o outro que teve a ideia estava precisando. E a gente é muito disso, né? Às vezes a gente tem a ideia e não consegue colocar em prática. E chega outro e já é o cara que pega, que já faz. Então, não, por quê? Porque cada pessoa tem uma habilidade. Tem pessoas que são muito boas comunicativas, com a fala, outros já são com gesto. Tem pessoas que sabem comunicar e representar. São pessoas que têm cada tipo de habilidade. E cada habilidade é importante. Às vezes você pensa que é algo que Deus nunca vai usar na sua vida, pode ser algo que pode transformar a sua vida. Eu vou me usar novamente como exemplo. Eu me lembro que quando eu fiz
19 anos, eu tirei a habilitação. E aí eu fui reprovado 2 vezes, na terceira vez, antes de eu prestar a prova, eu orei a Deus e falei assim, Senhor, se o Senhor me permitir tirar essa habilitação hoje, hoje que eu digo assim, naquela semana, eu quero usar a CNH para a tua obra. Essa foi a minha oração, nunca me esqueci dessa oração. Falei desse jeito, Senhor, se o Senhor me permitir passar, eu vou usar essa CNH na tua obra. E assim fez, né? Eu fiz a prova e fui aprovado naquele dia. Então, na primeira oportunidade, um irmão estava realizando um mini acampamento com o departamento infantil, e ele colocou na minha responsabilidade, eu nunca tinha dirigido na minha vida, me colocou sob a minha responsabilidade dirigir a Kombi da igreja a qual eu fazia parte. Durante 4 anos e meio, eu pude morar na cidade e pastorear em outra cidade. Então eu precisava da CNH para me locomover. Já fui convidado a pregar em várias cidades próximas a Governador Valadares e até um pouco mais distante. Como é que eu ia fazer tudo isso se não tivesse CNH? Então, hoje eu vejo quão foi importante aquela oração e a consequência, o resultado disso. Por quê? Porque ali eu pedi a Deus a isso. Eu queria ser a pessoa para poder fazer o negócio. E eu fui a pessoa para poder fazer. Esse acabativo é tipo de um neologismo, para que a gente possa atribuir um novo sentido à pessoa, a ideia da pessoa que pega e faz, né, que põe a mão na massa. Por último, o último tipo de servo, né, o terceiro servo, ele é o servo empreendedor. São os de iniciativa e acabativa juntos. Quer dizer, é uma mistura dos dois, né? Ele tem a ideia, ele consegue executar a ideia e nada impede de que a ideia chegue até o final e se prossiga e se desenvolva e cresça e por aí vai, e aí é decolando e direto lá, do jeito que Deus mandar. São indivíduos que necessitam de ter a ideia, a mente do cara trabalha 24 horas por dia, parece, e coloca o negócio em prática. Porém, muitos são muito bons para colocar coisa em prática. Mas tem um pequeno problema que muitos acarretam consigo mesmo, que é a deficiência na vida espiritual. Às vezes o cara é um trator, um vulcão em erupção, pronto para explodir com uma ideia e falar assim, nós vamos fazer isso amanhã, e aí é semana que vem, mês que vem, e o cara faz o negócio acontecer, né? Ele bota para fazer mesmo. Só que quando entra lá no lado espiritual, é um mês sem ler a Bíblia, ou quando lê a Bíblia, sem orar, então nem se fala, não dá testemunho, não vive o Evangelho. Então são situações que ele vai se complicando no decorrer da sua vida, e ele vê que o quanto que isso faz mal, mas às vezes as pessoas não querem dar. Então, o servo, o empreendedor, ele tem esse desafio, né? A diversidade de dons, ela é muito grande. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 e 6, fala muito sobre isso. E nós precisamos estar onde nós temos o perfil de trabalho. Não existe pessoa que não serve para nada. Ela só está no lugar errado para trabalhar com determinada tarefa ou grupo errado. Por exemplo, já pensou pegar uma pessoa desafinada para cantar, para colocar no ministério de música? Não vai funcionar. Já pensou uma pessoa tímida, com péssima didática, colocar o sujeito para ser professor de escola bíblica dominical? Não vai funcionar. Já pensou colocar uma pessoa carrancuda, de cara empurrada, para ser recepcionista da igreja? Também não vai funcionar. Mas já pensou você pegar aquela pessoa alegre, para cima, sempre sorridente, o cara que o mundo pode estar acabando e o sujeito está dando risada, né? Ou como diz lá na Bahia, né? Igual o povo fala que o baiano faz, que ri da tristeza ao invés de chorar, e aí você coloca esse cara como recepcionista da igreja. Rapaz, o visitante vai chegar na igreja e vai falar, não, é aqui mesmo que eu quero ficar. O cara chega, te dá um sorriso, te dá um abraço, aperta sua mão,
te cumprimenta assim com muita alegria. Aí chega, às vezes, aí você vai pro lado contrário, né? Chega aquele cara emburrado, faz até a cara emburrada. Pelo amor de Deus, não funciona. Mas quando você pega um cara, como diz aí, né? Gente boa, educado, feliz, alegre, altruísta, sempre contente, sempre sorrindo, o cara estica a mão, dá um sorriso para a pessoa se sente acolhida. Acolhida. Assim que deve ser o servo empreendedor. O cara que pega e faz com perfeição, e procura fazer bem feito e faz com alegria. O servo empreendedor é assim. Ele pega a ideia, ele executa a ideia e vê o poder de Deus agindo. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que ser a junção do acabativo com a iniciativa para formar o servo empreendedor. E o maior servo empreendedor que já tivemos na face do planeta se chama Jesus Cristo de Nazaré. Com ele a gente aprendeu a amar, aprendeu a respeitar Deus, a buscar Deus, a orar, a servir, a aclamar o Senhor, a pregar, anunciar o Evangelho. Nós aprendemos a ser igreja, como que a igreja deve agir, como que a igreja não deve agir, como que a igreja deve buscar, como a igreja não deve buscar. Através dele, das ações dele, da iniciativa dele, do poder dele, nós o conhecemos e ele pode fazer grandes coisas em nossa vida. Jesus, ele abre mão da sua condição e aí ele vive o Evangelho de Cristo, apesar de toda a dificuldade que ele possa ter enfrentado, ao ponto de morrer na cruz como um bandido. Até isso, Jesus ele não nega isso e ele passa a viver isso de uma maneira correta. E tudo o que nós começarmos, nós devemos terminar. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Pai, muito obrigado por tudo, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito e te agradeço, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos guardado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Deus, que essa pessoa que está vendo essa lição, o Senhor possa tocar, abençoar e guardar a vida dele. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe a cada dia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá um like no nosso vídeo, ajuda muito o crescimento do canal, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. E aí, você já está preparado? Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.